Bom, para completar agora nosso estudo sobre análise das demonstrações financeiras, nós vamos falar sobre os indicadores de avaliação de empresa, de valor de empresa. Esses indicadores são bem superficiais, até porque essa disciplina ela não tem assim um objetivo primordial de fazer análise de valor de empresas. Você vai ter uma disciplina específica, que é mercado de capitais, onde a preocupação do valor das empresas é bem maior, né? Aqui é só uma noção e alguns indicadores que a gente necessita para desenvolver alguns exercícios. E esses indicadores, então esses quocientes, informam se a ação de uma empresa, se a cota de uma empresa produz retorno e se ela está precificada adequadamente. Então, o indicador que eu vou começar comentando é o indicador de valor patrimonial da ação. Quanto vale, do ponto de vista patrimonial, uma ação? Ela vale o seu PL. Uma empresa vale o PL, pessoal. Então, a empresa tem lá bens, direitos e obrigações. Difícil aqui. Deu. Né? Aqui está o PL da empresa. Isso aqui é um balanço patrimonial esquematizado, né? O PL é a diferença entre os bens e direitos depois de pagar de todas as obrigações. Então, o PL representa o que a empresa vale do ponto de vista contábil. Se você pegar o PL e dividir pelo número de ações, você tem o valor patrimonial das ações. Indicador bem simples, a gente tem exercício que cobre essa compreensão. E a gente tem indicadores mais relacionados ao valor de uma empresa. Por exemplo, este aqui, super importante, né, que a relação preço-lucro, índice PL, índice P barra L, índice PL. Você divide o preço de mercado da ação pelo lucro por ação. Vamos pensar, comprei uma ação por 10 e que me paga anualmente em torno de R$ 2 por ação, significa que em 5 anos eu tenho um retorno daquele meu investimento. Então, comprei por 10, o primeiro ano eu ganho 2, o segundo ano eu ganho 2, terceiro ano eu ganho 2, quarto ano eu ganho 2, já estou em 8, quinto ano eu ganho 2, cheguei em 10. É um indicador bem simplificado, não considero o valor do dinheiro no tempo, mas ele dá uma indicação do tempo de retorno. Esse tempo de retorno normalmente é em ano, porque os dividendos por ações, os lucros por ação, é tudo medido anualmente. Mas se a gente fizer o lucro por ação semestral, então a gente tem o retorno em semestre, o tempo de retorno em semestre. Nós temos um outro indicador que aparece no final da DRE, que é o lucro por ação. Você divide o lucro líquido pelo número de ações integralizadas, número de ações. Nas DREs tem que ter essa informação, lucro por ação. Então, a empresa deu 100 milhões de ações, tem 100 mil ações, então é R$10 por ação. Isso, tá? Informação importante que vai ser cobrada em determinados exercícios. Então, a gente vai ter uma videoaula, ou umas 2 ou 3 videoaulas sobre realizando exercícios para fortalecer esse assunto. Você também tem valor nominal da ação, que é o capital subscrito dividido pelo número das ações emitidas. O capital subscrito é aquele em que os sócios se comprometeram a botar o dinheiro. Você veja que esse indicador aqui, valor capitalizado da ação, é o capital realizado pelo número de ações do capital realizado. Então, é só o capital social que foi realizado pelos sócios e ignora o total que foi subscrito. Tem uma diferença. Esses 2 indicadores aqui eles estão na nossa lista, mas eles não têm exercício no momento, não temos exercício na lista. Os outros 3 aqui temos, né? Então, a gente vai usar esses indicadores para resolver exercícios.
Tá? Observações finais em relação ao uso de indicadores. Né? Aqui não... Não vou conseguir que apareça todo. O índice analisado isoladamente não produz informação suficiente. Um conjunto de índices deve ser utilizado para analisar a empresa sobre aspectos econômicos e financeiros. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui. Quase. Para nós termos as informações. Os índices são mais informativos se analisados ao longo do tempo, quando se pode identificar tendências. E os índices são importantes se comparados com empresas similares em tamanho e ramo de atividade. Então, pessoal, para terminar essa nossa aula sobre indicadores, a parte teórica, depois a gente vai ter exercício, a gente precisa sempre considerar que esse indicador e a análise horizontal e vertical não são absolutamente determinantes. São indicadores, são velas acesas em um quarto escuro. Quanto mais detalhado, mais profundo você for nos indicadores, mais informações você vai ter. Outra coisa, nem todos os analistas terão opiniões precisamente iguais uns aos outros. Depende de percepções e depende, sobretudo, de que parâmetros, que empresas comparáveis estão sendo colocados no board para você fazer a análise. Né? Você pode fazer uma análise muito bem para uma empresa se você comparar ela ao longo do tempo. Entretanto, se você comparar ela com uma outra empresa, essa análise pode cair por terra, porque apesar de ter melhorado, a empresa está muito pior do que uma empresa comparável, que seria um benchmark do mercado, tá certo? Então, é importante nessa análise de índices ter um cuidado nas afirmativas absolutas, né? Se essa empresa vai quebrar, ou essa empresa está muito mal, é bom sempre ser objetivo. Essa empresa está com dificuldade financeira porque o indicador de liquidez corrente está abaixo de 1, demonstrando falta de capacidade de honrar as dívidas de curto prazo. É assim que se escreve, né, numa análise de empresa. Como dizia um professor meu, o Júlio, dizia o seguinte: se você escrever num laudo que essa empresa está quebrada, aí você quebrou a empresa. Não é? Então, nessa hora da análise, no parecer que você vai emitir, nós temos um exercício que eu peço um parecer da empresa comercial. Você tem que tomar esse cuidado para não ser determinante em algumas coisas, até porque a gente, como diz, analistas podem ter visões diferentes da mesma situação. Embora as informações sejam iguais, as análises, as ênfases podem ser diferentes, inclusive porque a gente pode ter parâmetros de comparação distintos. Né? Vejam só que uma empresa nos Estados Unidos que oferece um retorno do investimento de 5% está muito bem, porque a taxa do bônus americano lá é baixa, 2%, 3% ao ano. Mas aqui nós estamos com uma taxa Selic que está maior do que 14%, 14,75% na data de hoje, né? Em abril de 2026. Então, uma empresa tem que ter mais do que 14,75% de retorno ao ano, né? É verdade que a Selic tem a projeção da inflação contida no indicador de Selic. Então, o certo seria tirar a projeção de inflação, mas mesmo assim o valor é muito alto, né? E é difícil as empresas operarem com uma taxa de retorno tão alta, né? Maior do que 10%, é muito difícil. Tá bom, ficamos por aqui. A próxima videoaula a gente vai destacar alguns exercícios
para sedimentar o conhecimento. Até logo.